Bom dia a todos. Hoje eu e meu grupo vamos fazer uma breve apresentação sobre o sistema econômico do Reino Unido, principalmente durante o governo de Margaret Thatcher, analisando primeiramente um contexto histórico mundial antes de seu governo e as importâncias dos acontecimentos daquela época no Reino Unido. Depois disso passaremos para um contexto interno, mostrando como estava a situação do país na época analisada, e depois passaremos para os seus 3 governos, começando em 1979 até 1990. E logo depois mostraremos a reação do povo com a sua renúncia e posteriormente a sua morte. Então, primeiramente, acho importante fazer uma explicação de o que é um sistema econômico. Então, basicamente, o sistema econômico é um conjunto de relações técnicas, institucionais e sociais que organizam a economia de um determinado país ou região, determinando, por exemplo, o que o país vai produzir, que bens de serviço, que bens de consumo o país vai produzir, como esse país vai fazer essa produção, ou seja, os meios técnicos que vão ser utilizados, e também para quem esse país vai produzir, ou seja, se vai ser uma produção destinada para um abastecimento do mercado interno ou uma produção focada em exportação. Pensando dessa maneira, existem 2 tipos de sistemas econômicos que se propõem a responder essas perguntas. Primeiramente, um sistema econômico planificado, que tem como objetivo o abastecimento do mercado interno e das necessidades sociais a partir de uma autoridade centralizada. Esse sistema detém os meios de produção e os utiliza de acordo com seus objetivos. O segundo tipo de sistema econômico é o sistema econômico de mercado, no qual uma das principais características é a livre concorrência, ou seja, o Estado regula o mercado de maneira que não haja monopólios ou outros tipos de dominação de mercado que excluem a livre concorrência. Também é característica desse sistema uma abertura da economia a capital externo e a não intervenção do Estado no setor produtivo, ou pelo menos uma menor participação do Estado nesse setor. É comumente associado a esse sistema também as privatizações, já que o Estado não detém os meios de produção, esses meios de produção são privatizados e entregados à iniciativa privada. Esse modelo de sistema econômico, inclusive, foi adotado por Margaret Thatcher nos seus 3 governos, seus 3 mandatos, focando em uma forte privatização de empresas estatais e um posicionamento direto em favor da diminuição do poder sindicalista. Passando por um contexto mundial, o mundo estava passando por um clima muito pesado de Guerra Fria, com uma forte bipolaridade ideológica. Nesse sentido, havia uma grande pressão sobre os governantes do mundo inteiro. Pensando nisso, Margaret Thatcher tinha um forte ideal contra o socialismo soviético e uma grande afiliação ao neoliberalismo de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Inclusive, o neoliberalismo estava numa crescente enorme, principalmente no mundo ocidental. Também é notável o impacto da crise do petróleo de 1973 na economia britânica, devido ao embargo feito pelos países membros da OPEP sobre o Reino Unido. Esse embargo gerou a necessidade de achar um novo vendedor de petróleo para o país, o que aumentou ainda mais a crise que o Reino Unido já havia sofrendo. Outro fator que marcou a segunda metade do século XX foi o fim do neocolonialismo, gerando uma escassez de algumas matérias-primas vindo dessas colônias africanas do Reino Unido e necessitando um novo encontro de outro fornecedor dessas matérias-primas, o que aumenta o gasto do país e aumenta ainda mais a crise sofrida. Mas antes de falarmos sobre a forma de governo e o modelo econômico adotados por Margaret Thatcher, é importante entendermos também o contexto no qual a Dama de Ferro foi eleita como primeira-ministra da Inglaterra. Thatcher foi eleita após eleições gerais convocadas por James Callaghan, depois de ter sido aprovada uma moção de não confiança no parlamento inglês, proposta pela oposição do seu governo. Callaghan assume a cadeira após uma repentina renúncia de Harold Wilson do governo, num momento muito delicado da economia inglesa, onde o endividamento público estava em mais de 400 milhões de libras e a taxa de inflação estava em mais de 20%. Quando Callaghan assume o cargo, logo no seu primeiro dia de mandato, ele perde mais da metade das suas cadeiras no parlamento inglês, onde ele se viu forçado a fazer acordo com o Partido Liberal, para que continue tendo a maioria efetiva de 30 no parlamento. Porém, em 1978, o Partido Liberal se viu traído por James Callaghan após não cumprimento de algumas promessas feitas. Foi quando então Callaghan fez acordo com o Partido Nacional Escocês para que ele continue tendo essa maioria efetiva de 30. Durante seus 3 anos como primeiro-ministro da Inglaterra, Callaghan aprovou diversas leis, entre elas as 3 principais foram o Ato de Polícia,
que criou um órgão específico, único e exclusivamente para receber críticas a respeito da polícia sobre abuso de poder, má conduta e etc. O ato de moradia, que obrigava os governos de cidades e estados ingleses a dar moradia a moradores de rua, e o ato de educação, que reduzia o número de escolas privadas por distrito e aumentava o número de escolas públicas, fazendo assim com que uma maior parte da população possa ser alfabetizada e ingressar nas escolas. Porém, durante esse período, Callaghan teve inúmeros problemas para resolver na economia inglesa, como o alto endividamento e a taxa de inflação alta, como já foram citados, a desvalorização da libra esterlina, que em alguns locais do mundo chegou a valer $1,50. Para tentar resolver esses problemas econômicos, Callaghan pede um empréstimo emergencial ao FMI para tentar fazer pagamentos de dívidas a curto prazo. Além desse empréstimo com o FMI, Callaghan também prevê cortes de gastos e limitação no teto salarial de todos os funcionários públicos, o que acabou desagradando e muito os mesmos. Aconteceu o inverno do descontentamento, onde James Callaghan perdeu de vez todas as suas chances de uma possível reeleição nas próximas eleições. E foi também quando foi proposta essa moção de não aprovação ao parlamento inglês, que foi aprovada por 311 votos a 310. E após isso, James Callaghan convocou eleições gerais, que foram vencidas por Margaret Thatcher em maio de 1979. Entrando nas políticas do governo Thatcher, é possível notar ações que caracterizam o neoliberalismo. Em relação à política interna em seu primeiro governo, a primeira-ministra tentou ao máximo reduzir a influência do Estado na economia, começando com a privatização de empresas estatais. Também tentando reduzir a inflação, a chamada Dama de Ferro cortou gastos governamentais e instituiu uma política monetária restritiva através do aumento da taxa básica de juros. Também houve uma flexibilização do câmbio e uma redução da oferta de moeda, também para tentar conter a inflação. Seu governo conservador também tentou limitar a ação dos sindicatos, que eram uma forte presença no país na época, através das Employment Acts, que limitavam as greves e flexibilizavam a relação empregado-empregador. Houve também uma política de eficiência nas empresas que ainda eram estatais através da troca da administração e também um bloqueio dos gastos das autoridades locais que, de acordo com o governo, gastavam mais do que deveriam. O segundo mandato da Thatcher foi marcado pela privatização acelerada de empresas estatais através da venda de ações, como, por exemplo, de áreas de exploração de petróleo no Mar do Norte e venda de ações de empresas que ainda estavam na mão do governo, como a Jaguar e a Rolls-Royce. Foram tomadas também medidas para que a economia de mercado fluísse mais livremente e uma queda de 2% foi implantada no imposto de renda. Foi também o governo que lidou com as greves dos mineiros e que expôs mais ainda a luta da Thatcher contra os sindicalistas. Já o terceiro governo dela terminou com a renúncia dela ao cargo, causada pelas decisões que aumentaram o desemprego e a pobreza no país, e uma dessas decisões foi o chamado Poll Tax, em que o imposto residencial parou de ser calculado pelo tamanho, valor e localização da propriedade e passou a ser uma taxa geral e única que desconsiderava as diferenças entre os valores das propriedades e também as diferenças econômicas das pessoas, levando alguns a não conseguirem pagar o imposto. Essa medida, que foi extremamente impopular, junto com o aumento do desemprego, da inflação e o já descontentamento da população com a própria figura da Thatcher, levaram ela a não ser reeleita líder do Partido Conservador, a qual ela também foi contra em várias decisões que ela teve, e um pouco mais tarde levou ela a renunciar ao seu cargo. Agora eu vou falar sobre o cenário internacional. O sentimento anticomunista que prevalecia nos países de blocos capitalistas durante a Guerra Fria, mas as críticas que existiam sobre o estado de bem-estar social levaram à ascensão de ideias neoliberais. Com isso, na Europa, Thatcher foi pioneira a adotar o neoliberalismo e assim também conseguiu influenciar outros países como os Estados Unidos durante o governo de Ronald Reagan. Ela também defendeu seriamente a participação do Reino Unido na comunidade dos países europeus,
apesar de ser bastante questionada, ela consegue a adesão do país ao bloco em 1973. O principal acontecimento da sua política externa foi a Guerra das Malvinas. A primeira-ministra conduziu o Reino Unido na Guerra das Malvinas em 1982, quando a Argentina invade o território britânico. Com a vitória da guerra, Thatcher sai com bastante popularidade e consegue se reeleger em 1983. Ela também, quando o Mikhail Gorbachev ele consegue assumir o poder na União Soviética, ela também conseguiu criar uma ponte entre os Estados Unidos e a União Soviética, assim podendo mostrar a importância dos britânicos no cenário internacional. Isso foi a partir de 1985, quando Mikhail Gorbachev consegue ascender ao poder na União Soviética. Consequências externas pós-thatcherismo. Thatcher, ela usou as bases chilenas nas Malvinas, na época da Guerra das Malvinas, porque ela era aliada do Chile, já que ela apoiava ferrenhamente o governo, né, a ditadura do Pinochet. Isso estreitou as relações com a Argentina, tanto é que quando ela morreu, o governo argentino foi totalmente ignorado e a ex-presidente que estava no poder na época nem foi convidada a ir na Inglaterra para o enterro dela. Ela também apoiou a glasnost e a perestroika, aproximando então o capitalismo do governo da União Soviética. E no Brasil, ela desencadeou um pensamento de abrir a economia e também de privatizações. Essas privatizações, né, começaram no governo do Fernando Collor e terminaram no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Consequências internas pós-thatcherismo. A Thatcher, ela incentivou um consumo exacerbado, ou seja, as pessoas gastavam mais do que elas poderiam. E para isso acontecer, as pessoas se endividavam com o banco, principalmente financiando casas. E isso veio agravar a crise de 2008. Além disso, no governo dela, teve o maior índice de desemprego da Grã-Bretanha. E esse recorde ainda se mantém, mesmo agora na crise do coronavírus. E também essa consequência do endividamento ainda também pode ser vista, já que as casas lá, desde o governo dela até hoje, aumentaram em até 1000%. Ou seja, muitos jovens hoje em dia têm problema para achar casas para morar, justamente porque as casas aumentaram muito o valor disso devido ao endividamento por causa dos financiamentos na época em que ela estava no governo. Major John conquistou seu assento na Câmara dos Comuns em 1979, mesmo ano que Thatcher chegou ao poder. Em 87, tornou secretário do Estado do Tesouro. Em 89, a primeira-ministra o nomeou para o importante cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Devido à reforma do sistema, se tornou ministro das Finanças no mesmo ano. Quando Thatcher se demitiu do governo por conta da forte pressão política, Major John ocupou seu cargo de primeiro-ministro. Em 92, mesmo contra todas as expectativas, consolidou sua posição de primeiro-ministro, se mantendo no cargo até 97. O único assunto de peso tratado por ele foi a conquista de condições especiais para o país quanto à assinatura do Tratado de Maastricht, como o direito de não adotar uma moeda única europeia, o direito de não participar da política comum de pesca, de se manter a reservas quanto à política externa e de defesa da União Europeia. Ele não fez nada significativo para lidar com o desemprego ou com a condição social no país, e continuou a apoiar as ações de Thatcher. Margaret Thatcher morreu dia 8 de abril de 2013, aos 87 anos de idade, após sofrer um AVC. Houve uma extrema bipolarização na reação à sua morte. Havia pessoas chorando e lamentando profundamente a morte da baronesa, pois a considerava uma grande líder para o país, mas a maior parte saiu às ruas para comemorar, gerando um clima de festa e de balbúrdia em meio aos britânicos, como vocês podem ver nas fotos. É impossível falar de thatcherismo e não falar sobre o legado que Thatcher deixou para o mundo. Mesmo ela sendo uma mulher, ela fez pouco, quase nada, para promover a causa das mulheres na política. Mesmo ela tendo que passar por muito machismo e muitos sexismos para chegar onde ela chegou, não deu atenção algum ao direito das mulheres no seu mandato. Mas, de qualquer forma, Margaret Thatcher marcou e remodelou o sistema britânico e causou impacto em todo o mundo, que são refletidos até os dias atuais.
E seja isso por bem ou mal, a Dama de Ferro foi sim muito marcante na história mundial.